Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda parte da aula de geografia, tá? Vamos continuar falando do nosso país, do Brasil, que é um país de grandes contrastes, tá, pessoal? Na aula passada a gente falou um pouquinho do Brasil, falou um pouquinho do clima e agora vamos conhecer um pouquinho dos rios e dos relevos do nosso país, né? O maior rio do Brasil e um dos maiores do mundo é o rio Amazonas. A floresta que cobre a bacia do Amazonas, ela vai constituir quase a metade das florestas equatoriais do planeta Terra, tá? A bacia do rio Amazonas, ela vai envolver um conjunto de recursos, tanto de águas superficiais quanto de águas subterrâneas, disponíveis no mundo, tá? A floresta equatorial vai ser um tipo de formação vegetativa que vai se desenvolver na região entre os trópicos do planeta. Lembra dos trópicos? E possui elevadas temperaturas e chuvas durante todo o ano, tá? E essas características são fundamentais para que ela seja uma grande floresta e tenha uma imensa variedade de seres vivos, tá? O relevo do Brasil é formado por planaltos, que aqui, ó, planaltos, né, que é partes altas. A gente tem as planícies e a gente tem as colinas, as montanhas, as cordilheiras, serras, vales e as depressões, tá bom? Os planaltos, eles são terrenos planos que estão em altitudes mais elevadas. E as planícies também são áreas planas, só que elas são formadas a partir dos sedimentos que vão vir das áreas elevadas. Então, elas são áreas baixas, tá? Os planaltos, eles ocupam a maior parte do território brasileiro. Os principais planaltos são os planaltos da Guiana, que ficam lá no extremo norte, e o planalto brasileiro no centro-oeste, no nordeste, no sudeste e no sul, tá? As principais planícies são a planície amazônica no norte, a planície do Pantanal no sudoeste e a planície costeira litorânea que vai ser banhada pelo Oceano Atlântico, tá? O Brasil, ele possui diferentes tipos de vegetação, tá? Ou seja, de plantas, né? E que cobre os solos. E a gente tem vários tipos no Brasil. Vamos conhecer alguns. Ó, primeiro, a gente já falou que a floresta amazônica, que tem clima equatorial, né? Tem milhões de espécies, tanto de animais quanto de vegetais, tá? É uma floresta latifoliada, porque as folhas dela são largas e são grandes. E vão se agrupar densamente, ou seja, tem muito volume e vão atingir grandes alturas. A segunda vegetação é a Mata dos Cocais, que é situada no Nordeste brasileiro. Tem babaçu, tem carnaúba e tem buriti, tá? E ela fica mais baixo na mata. Tem diversas espécies de arbustos e de vegetação de pequeno porte. A Mata Atlântica também é uma floresta latifoliada, tropical e tem um clima úmido, tá? Ela sofreu muita devastação aqui no nosso país e tem apenas 7% da sua cobertura original. É muito pouco. Ela ia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, mas foi tão degradada por causa da extração de madeira e da cana-de-açúcar, tá? Plantio de cana-de-açúcar. E também a gente tem a Mata das Araucárias, que fica aqui na região sul, tá? É um ponto elevado também lá na região sudeste. Tem 19 espécies desse tipo de vegetação e 13 são endêmicas. O que quer dizer endêmicas? Que só existe naquele lugar específico, tá? Essa cobertura ela vai se desenvolver em regiões de clima subtropical, com invernos rigorosos e verões bem quentes, tá? Tem índice de chuva elevado e bem distribuído durante o ano. Alguns exemplos desse tipo de mata é o quê? O pinheiro do Paraná ou a araucária, que a gente conhece muito bem, né? Que era encontrado com abundância no passado, só que hoje fica nas áreas preservadas só, tá? Essas árvores podem atingir até 50 metros de altura e ter troncos com 2 metros de espessura, é muito grande, tá? E essas árvores têm o pinhão, que a gente sabe que pode ser ingerido, né? Que tem até festa do pinhão por aqui. E o clima e o relevo são muito importantes para que essas plantas se desenvolvam bem, tá? A gente também tem a caatinga, que é a vegetação típica do clima semiárido, localizada lá no Nordeste. Ela tem plantas espinhosas e tem bem pobres em nutrientes, tá? Também tem sofrido agressões ambientais porque causa o empobrecimento do solo por causa da plantação e ainda é mais difícil de desenvolver essas plantas. No Cerrado, a gente tem o clima, a vegetação típica do Planalto Central brasileiro, tem clima tropical semiúmido, é a segunda maior formação vegetal do Brasil. Tem árvores baixas e retorcidas e tem muita biodiversidade também, tá? Só que vem sofrendo muitos danos ambientais por causa do quê? Plantação de soja, plantação de cana-de-açúcar e pecuária.
Pantanal, ele é localizado lá no Mato Grosso do Sul. Ele é uma vegetação de transição, né? Ou seja, é uma vegetação que é formada por vários ecossistemas, tá? Elas são heterogêneas, ou seja, são diferentes, tá? Algumas porções de área são alagadas por causa das cheias dos rios. E só na estiagem, ou seja, quando seca, quando para de chover, é que vai se desenvolver a vegetação. A gente tem também o Campo Sulino ou os Pampas, que é característica aqui do sul também. Tem vegetação rasteira com predominância de capim e de gramíneas. E os mangues, que é um tipo de vegetação litorânea, também tem algumas vegetações ali surgindo, né, onde a gente acha os caranguejos. Ele fica sujeito à ação da maré e é presente nas terras baixas e nas planícies, tá, pessoal? Agora que a gente já conheceu o relevo do Brasil, a gente pode falar um pouquinho sobre o Brasil político, né? Ele está dividido em estados, e esses estados têm administração independente, estão todos sujeitos à Constituição, ou seja, ao Código das Leis Brasileiras. E todo estado também tem uma Constituição estadual, tá? Todo estado é chamado de unidade da federação e tem autonomia, mas não tem soberania. Quem é soberano no governo é a presidência da República, tá? E a presidência também é representada pela União, que são os componentes da federação, tá? O Brasil está dividido em 26 estados e tem o Distrito Federal. E como a gente já sabe, estão agrupados em 5 regiões. Na região norte, a gente tem 7 estados, como a gente pode ver aqui. Dá um pause para vocês conhecerem mais os estados da região norte. Na região nordeste, a gente tem 9 estados. Centro-oeste, a gente tem 3 estados. Sudeste tem 4 e no sul a gente tem 3. Dá um pause também para saber todos os estados e suas capitais aqui das regiões, as demais regiões do país, tá? E aqui é o nosso mapa do Brasil, que é tão bem conhecido, tá? E aqui as regiões estão em diferentes cores. Ó, vamos ver se a gente sabe mesmo. Essa região verde é qual? É a norte. Aqui é o nordeste, aqui é o centro-oeste, aqui é o sudeste e aqui é o sul. Olha nós aqui em Santa Catarina. Vamos saber um pouquinho mais sobre o litoral brasileiro, né, pessoal? O litoral é uma faixa de terra contínua junto à costa marítima, tá? E é banhado pelos mares e pelos oceanos. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 7,3 mil quilômetros de litoral, que vai do Amapá até o Rio Grande do Sul. Ó, pessoal, aqui do Amapá, ó, de onde vai nossa costa litorânea, até o Rio Grande do Sul. É muito grande, né, pessoal? Então, vamos lá. Essa extensa área, que é banhada pelo Oceano Atlântico, vai ter uma grande diversidade paisagística. A gente vai ter dunas, a gente vai ter praias, a gente vai ter ilhas e algumas rochas também, tá? E também tem uma variedade de espécies de animais e de vegetais muito grande nessas áreas, tá? A diversidade desses animais vai variar de acordo com a localidade. E o litoral do Brasil, ele é dividido em 4 zonas. A gente tem o litoral amazônico, que vai do Amapá até o Delta da Parnaíba, que é dividido entre o Piauí e o Maranhão, tá? Tem muitas dunas e tem ilhas fluviais. O litoral nordestino vai do Delta do Paraíba até o Recôncavo Baiano. Então, vem aí, passa Fortaleza, Natal, João Pessoa, Pernambuco, Pojuca, que é lá no Porto de Galinhas, Maceió, Aracaju, Salvador e várias outras cidades, tá, pessoal? Recomendo. O litoral do Sudeste é a faixa litorânea do Brasil, que vai do Recôncavo Baiano até a divisa dos estados de São Paulo e Paraná. Tem algumas das praias mais conhecidas, que são a Barra da Tijuca, Copacabana e Ipanema, lá no Rio, Bertioga, Santos e Caraguatatuba, em São Paulo, Costa, Bacuti e o Morro, lá no Espírito Santo, tá? E o litoral aqui do Sul é formado pelos estados da região Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tem as praias de Joaquina, de Palhoça, de Balneário Camboriú, Balneário Caiobá, Guaratuba, Pontal, Torres, Balneário Pinhal e Tramandal, no Rio Grande do Sul, entre tantas outras. Não esqueçam de comentar no grupo quais são as suas praias preferidas, porque eu já estou anotando para quando acabar a pandemia conhecer também. Vamos lá. E para finalizar, vamos saber um pouquinho mais da dinâmica da população brasileira. A população brasileira está irregularmente dividida, né, no nosso território, distribuída. A gente sabe que tem regiões que são muito povoadas e tem regiões que são pouco povoadas, tá? Que tem mais pessoas e menos pessoas por metro quadrado.
Densidade, a gente chama isso de alta ou baixa densidade demográfica, que é a medida que expressa a relação entre a população e a superfície do território. Geralmente a gente vai expressar essa medida em habitantes por quilômetro quadrado. A população brasileira, ele vai estabelecer de forma concentrada na região sudeste, tá? São Paulo é muita gente ali. Depois vai para a região nordeste e depois a sul. A região norte e centro-oeste são as menos povoadas. A irregularidade na distribuição da população vai ficar evidente quando a gente vai ver os dados populacionais de regiões ou estados. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tinha 44,4 milhões de habitantes em 2005, tá? E isso era maior do que a população do centro-oeste e do norte juntas na época. Então, só um estado, me perdoe, só o estado de São Paulo tinha mais gente do que nas regiões centro-oeste e norte juntas. É muita coisa, né, pessoal? A população brasileira ela vai estar distribuída no extenso território, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Em virtude disso, a população relativa, que é a quantidade de habitantes por território, vai ter cerca de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma média. Mais ou menos 23 pessoas aí por quilômetro quadrado. Isso vai fazer com que o país seja classificado como pouco povoado. Ou seja, que tem poucas pessoas morando nos lugares. Só que a gente sabe que o Brasil é muito populoso, ou seja, tem muita gente morando aqui. Então, o Brasil tem uma grande população total, mas está distribuída irregularmente, ou seja, não está distribuída de forma homogênea, né? Então, ou seja, tem lugares que tem muita gente, por exemplo, nas favelas que se amontoam ali, né? E tem lugares que tem pouca gente morando, tá? O Sudeste vai ser a região mais populosa do país, porque começou lá o processo de industrialização. Então, é bem desenvolvido, tanto industrial quanto economicamente. Então, a urbanização por lá foi um fator que fez com que ele seja tão populoso assim, né? Já em relação à densidade demográfica, o Sul ocupa ali o segundo lugar, também porque aqui a região só é composta por 3 estados, né? E tem uma grande riqueza. Então, vai ter um elevado índice de urbanização também, tá? O Nordeste é uma região muito populosa, só que a densidade demográfica é baixa. Por quê? Porque o pessoal vai saindo, vai migrando para outros pontos do Brasil, principalmente por causa das crises socioeconômicas. Então, eu estou aí na lista, né, pessoal? Porque eu migrei também. O Centro-Oeste vai ocupar o 4º lugar quando a gente está falando de população relativa, ou seja, lá ele aumentou lá a atividade econômica por causa da agropecuária, só que tem pouca mão de obra, né? Porque é bem tecnológico, né? Tá aumentando lá, não precisa de tanta mão de obra, então o pessoal prefere ir para a região sudeste, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de responder o resto dos exercícios, né? Que na aula passada a gente respondeu, se eu não me engano, até a questão 9. E agora vamos responder todos os exercícios a partir dessa questão, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.